Eu creio, irmãos, que ainda que possa ser algo já passado para alguns ou talvez muitos, eu creio, irmãos, que mais do que uma palavra, eu vou falar aqui sobre porta, caminho e alvo. Isso serve, sabe para quê? Para nos reposicionar no propósito de Deus. Quando a Bíblia diz que Jesus veio para salvar o perdido, Ele veio para reposicionar o homem no propósito de Deus. Olha só, irmãos, Deus criou o homem para viver no propósito dele. Amém ou não? Amém. Lembra em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o mar, a terra, as árvores e todas as coisas? Você lembra como que foi que Deus criou a árvore? Ele disse assim, ele criou a árvore. Você lembra que ele terceirizou? Ele disse assim: terra, produza a árvore. Não foi ele que criou a árvore. Ele disse: terra, produza a árvore. Mar, crie seus peixes. E na hora de criar o homem, ele mesmo criou o homem, ele não terceirizou. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Nós aprendemos que, assim como a terra é a origem da árvore e o mar é a origem do peixe, o propósito de Deus é a nossa origem, não é nosso destino. Entende? Então, se você viver fora do propósito de Deus, você é como um peixe fora da água ou como uma árvore fora da terra. O propósito de Deus não é o seu destino, o propósito de Deus é a sua origem. Você foi criado para viver no propósito, assim como o peixe foi criado para viver no mar, e a árvore foi criada para viver na terra. Se você desconecta a árvore da terra, o que acontece com a árvore? Ela morre. Se você desconecta o peixe da sua origem, que é o mar, o que acontece com o peixe? E se você se desconectar do propósito de Deus, o que acontece com você? Por que você acha que as clínicas de psicologia, de psiquiatria estão lotadas hoje? Porque o homem está vivendo fora do propósito. Aí ele não tem identidade, ele não tem destino, ele não tem origem, ele não sabe quem ele é, ele não sabe por que ele foi criado, ele não sabe para onde ele está indo. Aí entra a crise de identidade, entra a depressão, entra a síndrome do pânico, ele não sabe. Ele está desconectado do propósito dele. E não é só o pecado que nos desconecta do propósito. As coisas lícitas do mundo também nos desconectam do propósito. É uma das coisas mais perigosas, e elas são sutis porque são lícitas. Aí a gente fica fascinado com as coisas do mundo. Aí vai ver, aquilo lá é um boicote do diabo para te tirar do propósito que você foi criado, da sua origem. Aí você se desconecta da sua origem. Aí você não tem mais identidade, você não sabe por que você existe. Por que você acorda cada manhã? Você não sabe. Você está desconectado da sua origem. Deus criou você para você viver no propósito dele. A queda do homem em pecado veio para desconectar o homem, e Jesus veio para conectar o homem de novo na sua origem. Entende? O propósito de Deus não é o seu destino, é a sua origem. Você precisa estar ali no centro do propósito de Deus. E o que nós vamos compartilhar hoje aqui, irmãos, serve para reposicionar o homem desconectado do propósito lá na sua origem de novo, da onde o homem nunca deveria ter saído. Muitas das nossas crises, irmãos, são resolvidas quando a gente se conecta com a nossa origem de novo. Frequentar a reunião de domingo não é nenhuma garantia que todos nós estamos conectados na nossa origem outra vez. Aí eu te pergunto, você está conectado na sua origem? Ou você é um peixe fora d'água? Ou você é uma árvore
que foi desconectada da sua origem, que é a terra. Você está vivendo no centro da vontade de Deus? Você tem convicção disso? Isso está consolidado na tua vida? Eu creio, irmãos, que o Senhor quer responder essas perguntas para nós hoje à noite. Nós precisamos dessas respostas. Amém, irmãos? Então eu gostaria que você pudesse, eu vou tentar fazer um desenho aqui, para ficar bem claro. Eu gostaria que você pudesse olhar para os textos, para o desenho, para você ouvir o Senhor a respeito do propósito, do retorno do homem ao propósito, o propósito eterno de Deus que nós temos ouvido tanto falar. Amém, irmãos? Então, eu vou pedir ajuda para vocês na leitura dos textos, tá? Primeiro texto que nós vamos ler aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Quem pode ler bem alto esse texto para mim, por favor? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, o que vocês entenderam desse texto? Hã? Mudança de situação. Vamos lá, mudança de situação. Então eu vou fazer um desenho aqui, ó. Nesse texto, vocês perceberam que existem dois ambientes aonde Deus mudou essa situação? Qual é o nome desses dois ambientes que está aí no texto? Império das Trevas. Império das Trevas é um ambiente. Sim ou não? Qual é o nome do outro ambiente? Hã? Reino o Filho do seu amor, do seu Filho amado. Quem é esse Filho amado? Jesus. Então eu vou colocar aqui Reino de Jesus. Irmãos, esse texto diz que existe o Império das Trevas e o Reino de Jesus. São dois ambientes. E esse texto diz que Deus muda essa situação. Pega o homem que está aqui e transporta ele para cá. É isso que diz o texto. Ele nos transportou da onde? Para onde? São dois ambientes espirituais. Ou você está aqui, ou você está aqui. Não tem outro lugar para estar. Quantas pessoas tem no mundo? Aproximadamente 7 bilhões de pessoas. É isso ou não? 8 bilhões? Essas 8 bilhões de pessoas, ou elas estão aqui, ou elas estão aqui. Não tem outro lugar. Só porque nós compartilhamos do mesmo lugar geográfico ou físico, não significa que estamos no mesmo ambiente espiritual. Uma família com pai, mãe e 2 filhos, um filho pode estar do lado de fora, outro do lado de dentro, mesmo morando debaixo do mesmo teto. Porque isso daqui é um ambiente espiritual, da qual as pessoas pertencem. Ou as pessoas pertencem ao império das trevas, ou as pessoas pertencem ao reino de Jesus. Depende. Se foi transportado aqui para dentro, ele pertence ao reino de Jesus. Se ele não foi, ele está aqui fora. Por mais que pratique boas obras não põe ninguém aqui dentro. Nós vamos ver isso.
Então esse texto, irmãos, fala que tem dois ambientes espirituais. Olha só, quando fala Império das Trevas, não está se referindo ao inferno, tá? Quando fala ao reino de Jesus, não está se referindo ao céu. Está falando de dois ambientes espirituais, que as pessoas aqui da terra pertencem ou ao Império das Trevas ou ao reino de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Dá para ver o desenho aí? Aí do fundo também? Maravilha. Tá, agora fica aquela pergunta no ar, né? Márcio, como que faz para o homem sair daqui e entrar aqui? Mateus 7,14 responde essa pergunta. Quem pode ler esse texto bem alto, por favor? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Ah, existe uma porta. Existe uma porta. E é através dela que Deus transporta o ser humano daqui para cá. Estreita é a porta que conduz para a salvação. Só que esse texto também fala que existe um caminho. Caminho. Então, irmãos, como é que faz para a pessoa sair daqui e entrar aqui dentro do caminho? Passando pela porta. E quem passa pela porta entra no caminho. E quando a pessoa está caminhando, ela está indo em direção ao alvo. Mas onde está escrito isso na Bíblia, Márcio? Filipenses 3,14. Quem pode ler? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Porta, caminho e alvo. Quer repetir comigo? Porta, caminho e alvo. Porta, caminho e alvo. Quer dizer para a pessoa que está do seu lado? Porta, caminho e alvo. Porta, caminho e alvo. Quando o homem é transportado aqui para dentro do caminho, sabe o que acontece com ele? Ele se torna igreja. Então, se eu pedisse para você fazer agora um desenho, eu falasse assim para você: desenha para mim igreja, o que você faria? Você faria isso aqui, você faria isso daqui, ou você faria isso daqui? O que você faria no seu desenho? Igreja. Pessoas. Por que, irmãos? Porque isso aqui não é igreja. Isso aqui é igreja. De modo que nós falamos erradamente: eu vou para a igreja, eu moro a 4 quarteirões da igreja. Nós não vamos na igreja. Nós somos igreja. Você imagina se Pedro, o apóstolo, estivesse aqui do meu lado agora e eu falasse assim para ele: oi Pedro, muito prazer, meu nome é Márcio, vou te contar uma novidade, nós estamos pintando a igreja. Aí eu imagino que Pedro ia falar assim: pintando a igreja, Márcio? Ah, já sei, as irmãs estão na frente do espelho se maquiando, é isso que é pintar a igreja? Porque na cabeça deles, jamais eles imaginaram que a gente ia chamar isso aqui de igreja. Porque eles aprenderam direto com Jesus Cristo que igrejas são pessoas, não é um prédio.
Então, se você ainda fala, eu vou para a igreja, eu moro a 4 quarteirões da igreja, eu esqueci a minha carteira na igreja, eu proponho que você mude a sua frase. Eu vou para o encontro, eu vou para a reunião, eu vou para o ajuntamento, eu vou no salão, no prédio. Ou eu vou para a igreja. A encontrar com a igreja. Encontrar com a igreja, porque a igreja é pessoas. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Tá. O que o homem está fazendo aqui fora? Hã? Por que ele está aqui? Porque ele nasce aqui. Mas aonde que está escrito isso, Márcio? Salmo 51. Acho que é o versículo 5. Quem pode ler bem alto? Por favor, é o 4? Vê para mim aí se é o 4 ou o 5. Eu nasci no pecado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. É o 5? Quem pode ler bem alto? Eu nasci na iniquidade, em pecado concebeu a minha mãe. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. O ser humano nasce aqui fora, nasce em pecado, nasce no império das trevas. Por isso ele precisa ser transportado aqui para dentro. Mas por que, Márcio, que o ser humano nasce aqui fora? Romanos 5,12 responde essa pergunta. Quem pode ler? Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, o que está dizendo esse texto aí? Que por um homem entrou o pecado no mundo. Que homem é esse? Adão. Você reparou que esse texto fala entrou o pecado no mundo e não os pecados? Você reparou que pecado está no singular? Tá, que pecado foi esse que ele cometeu? Hã? Desobediência, esse foi o pecado. Quantos lembram? Lembra que Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal e disse para o homem: não come dessa árvore. E ele comeu. E ele desobedeceu. Então, irmãos, olha só, pecado é tudo aquilo que é desobediência à vontade de Deus. A gente precisa ter claro a definição de pecado. O que é pecado? Todo tipo de desobediência à vontade de Deus. É ou não é? Por que é pecado falar palavrão? Porque Deus mandou não falar palavrão, está escrito, não saia da vossa boca a palavra torpe. Por que é pecado mentir? Porque não é vontade de Deus que o homem minta. A Bíblia fala que Deus abomina a língua mentirosa. E desobedecer isso é pecado. Você fala palavrão? Você mente? Por que é pecado fazer sexo antes do casamento? Porque a Bíblia chama esse pecado de fornicação. Por que é pecado julgo desigual? Porque não é vontade de Deus o julgo desigual. Está na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 6, não é isso? Desobedecer isso é pecado. Por que é pecado dirigir sem carta? Porque Romanos 13:1 fala que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Existe uma lei no país determinada pelas autoridades, que não pode dirigir sem carta, o documento vencido.
colocar o cinto de segurança, obedecer às leis de trânsito. E desobedecer isso é pecado, porque é vontade de Deus. Por que é pecado desonrar pai e mãe? Porque é vontade de Deus que o homem honre pai e mãe. Está escrito. Desobedecer isso é pecado. Todo tipo de desobediência à vontade de Deus é pecado. É o que Adão fez, desobedeceu. E nós, irmãos, somos desobedientes. Deus fala A, a gente fala B. Deus quer uma coisa, a gente faz outra. Não é assim. É sério, né? Por isso que a Bíblia fala aí, ó, por um homem entrou o pecado no mundo. Desobediência. Por que baixar música pirata da internet é pecado? Porque Jeremias 22:13 está escrito: ai daquele. Qualquer tipo de desobediência à vontade de Deus é pecado. Mas Deus quer um povo obediente, fiel, santo, separado, consagrado. E nós também queremos, Senhor, nós queremos ser esse povo obediente. Através de Jesus em nós, a gente pode, a gente consegue. Amém, irmãos? Amém. Por que o homem está aqui? Ele nasce aqui. O homem nasce em pecado, é concebido em iniquidade. Ele nasce no império das trevas, precisa ser transportado aqui. Por que o homem nasce no império das trevas? Porque nós recebemos isso de herança de quem? De Adão. Adão apagou a luz, deixou todo mundo no escuro. Ah, Márcio, que culpa tenho eu? A Bíblia fala que nós somos indesculpáveis a partir do momento que nós recebemos o Evangelho. E aí essa porta aqui se abre para nós. E aí nós somos responsáveis. Então é por isso que o homem está aqui, ó. Vamos parar para pensar quem é o tipo de pessoa que está aqui fora? Já parou para pensar o tipo de gente que está aqui fora? Aqui tem de tudo. Aqui tem drogado, viciado, estuprador, jogador de futebol, cantor famoso, trabalhador honesto, juiz de direito, médico, político, presidente da república, advogado, religiosos. Tem de tudo aqui. Pessoas que praticam boas obras e pessoas que praticam más obras. Ah, Márcio, mas eu sou bonzinho, eu não roubo, não mato, não fumo e não jogo. Boas obras põem o homem aqui dentro, irmãos? Não, o que põe é a porta. Não tem outro acesso. Se o homem quiser sair daqui e entrar aqui, ele precisa passar pela porta, não tem outro acesso. Ele precisa passar pela porta. Esse é o acesso para o caminho. Se o homem não passa pela porta, ele fica aqui com todas as suas boas obras, junto com os drogados, viciado, estuprador, assassino, mentiroso. Só que ele faz parte de um outro segmento da sociedade, né? Mas o problema é que está do lado de fora. Não tem outro lugar, só tem esses dois. Ou está aqui dentro ou está aqui fora, não tem outro. Então o homem precisa passar pela porta. Amém, irmãos? Amém. Tá, agora fica outra pergunta flutuando no ar, né? Como é que faz para passar por essa porta? Atos capítulo 2 responde essa pergunta. Vamos ler? Atos capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui.
Atos 2:1. Gente, olha só, Atos 2:1, aonde que nós estamos aí? Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha subido dos céus, mas ainda não tinha enviado o Espírito Santo. Aqui estamos, Atos 2:1. Se localizou aí ou não? Sim? Então vamos ler, Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Gente, o que aconteceu aqui? Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Amém? E aí, o que aconteceu? Desceu o Espírito Santo sobre eles. E aí, eles começaram a o quê? Falei em outras línguas. O povo da cidade começou a criticar eles. Essa turma aí está embriagada. Olha comigo aí no versículo 13. Atos 2:13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Olha no versículo 14 o que aconteceu. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. E Pedro começou a pregar o Evangelho. Essa mensagem de Pedro vai até o versículo 36. Eu vou pular aqui para não estender muito. Depois você lê com calma na sua casa. Irmãos, no versículo 37, acompanha aí comigo, Atos capítulo 2, versículo 37. O povo que escutou essa mensagem de Pedro teve uma reação. Qual foi a reação deles? Olha aí. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Gente, olha aqui para mim. O que é coração compungido? Quebrantado. Então aquelas palavras de Pedro quebrantaram o coração deles. Amém? Vocês estão comigo aí ou não? Amém. Então vamos lá. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Olha a pergunta deles. Qual foi a pergunta deles? Que faremos? Gente, olha a resposta que Pedro deu no versículo 38. Acompanha aí comigo a leitura. Respondeu-lhes Pedro: aceitem a Jesus como único, suficiente Salvador e sereis salvos. Amém? Amém. Por que amém? O que está escrito aí? Arrependei-vos. Que mais? Sejam batizados. Que mais? E recebam o Espírito Santo. É assim que faz. Márcio, você está querendo me dizer que na igreja primitiva as pessoas que se convertiam não aceitavam Jesus como único e suficiente Salvador? Exatamente. As pessoas que se convertiam na igreja primitiva não aceitavam Jesus como único e suficiente Salvador. Eles se arrependiam, eram batizados e recebiam o Espírito Santo. É assim que faz. Então, se entra uma pessoa aqui agora, e essa pessoa que entrou aqui agora diz assim para nós: eu quero ser salvo, eu quero seguir Jesus, o que eu tenho que fazer? O que a gente vai responder para ele? O que mais? E assim que faz.
É assim que faz. Então, se você estiver proclamando o evangelho lá para o seu parente ou para o seu colega de trabalho na escola, e ele diz assim para você: eu quero seguir Jesus, o que eu tenho que fazer? Você vai falar o que para ele? Assim que faz. Essa é a porta. Você percebeu que a porta ela tem 3 batentes? A porta do reino de Deus também tem 3 batentes: arrependimento, batismo e receber o Espírito Santo. Você percebeu que a porta é um ponto de transição de um lugar para o outro? Por exemplo, para eu entrar aqui dentro desse salão, eu tive que passar pela porta. Para eu entrar no banheiro, eu preciso passar por uma porta. Para eu entrar dentro do carro, eu preciso passar por uma porta. Para o ser humano sair daqui e entrar aqui, ele precisa passar por uma porta. Só que essa porta, irmãos, não é física, ela não é de vidro temperado nem de ferro. Ela não tem maçaneta de madeira. É uma porta espiritual, de um ambiente espiritual, de um caminho espiritual, de um alvo espiritual. Esse ambiente aqui é um ambiente espiritual, não é físico. Essa porta você não toca, você não cheira, ela não tem cor. É uma porta espiritual. Para o ser humano sair daqui e entrar aqui, precisa se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. Pronto, entrou. Só que aí, se o ser humano quiser continuar aqui dentro desse caminho, ó, ele vai ter que se submeter às ordens do rei desse lugar. Porque esse ambiente aqui tem um dono. Esse ambiente aqui tem um rei, esse ambiente aqui tem um senhor. E se o ser humano quiser entrar aqui e ficar aqui dentro, e permanecer, e crescer e avançar aqui dentro, ele vai ter que se submeter à vontade dele, do rei desse lugar. Porque aqui quem manda aqui nesse negócio aqui é ele. Aí o ser humano vai ter que se submeter. Eu tenho dito para os irmãos que a salvação ela tem 3 etapas: justificação na porta, santificação no caminho e glorificação no alvo. Na porta o nosso espírito é justificado, no caminho a nossa alma é santificada, no alvo o nosso corpo será glorificado. Lembra de 1 Tessalonicenses 5:23? Fala que nós somos um ser tridimensional: espírito, alma e corpo. Lembra disso? E quando nós passamos pela porta, nosso espírito é justificado. Nós somos livres da culpa do pecado, não tem mais condenação. Aí nós entramos no caminho, e a nossa alma entrou num outro processo chamado santificação. E isso acontece na nossa alma. Agora, irmão, presta bem atenção aqui. Se você não tiver essa etapa aqui, ó, bem resolvida dentro de você, você vai ter dificuldade de andar no caminho. Sabe por quê? Porque no primeiro tropeço aqui, ó, o primeiro questionamento que vai vir com força para te derrubar é o seguinte: você não é filho de Deus. Ser discípulo não é para você. Você não serve para ser discípulo. Você não consegue, porque você não nasceu de novo. Se você fosse filho de Deus. Por isso que essa etapa aqui da porta precisa estar bem resolvido dentro de você, para você conseguir andar bem aqui no caminho. Porque o primeiro tropeço aqui, ó, o que vai te sustentar é que essa etapa aqui já está bem resolvida dentro de você. Não, eu tropecei, mas eu sou filho de Deus, eu nasci de novo. O que aconteceu comigo foi um tropeço. Só que, entende a importância de você ter bem resolvido isso daqui? A etapa da porta? Lembra quando Jesus foi batizado? Quando Jesus foi batizado, ele recebeu a identidade dele ali, o Pai deu a identidade.
Tu és meu filho amado. A mesma coisa acontece conosco, quando passamos pela porta, recebemos a nossa identidade. Eu sou filho de Deus. Só que lembra quando Jesus, logo depois do batismo de Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Qual era a tentação? Se você é um filho de Deus, se você é um filho de Deus, se você é um filho de Deus, o diabo questionava a identidade. É a mesma coisa que ele vai fazer conosco. No primeiro tropeço aqui, o que ele vai fazer? Se você fosse um filho de Deus. Ah lá, tá vendo? Porque você não consegue, você não é filho de Deus, ser discípulo não é para você. Aí o que vai te sustentar nesse momento? A convicção de que essa etapa aqui, ó, já foi vencida, já foi concluída, eu estou bem resolvido, eu passei pela porta, eu estou num processo de santificação. Aí eu te pergunto, a porta está bem resolvida dentro de você? Tem que estar, meu irmão, para o teu próprio bem. Tá. Então como é que faz para passar pela porta mesmo, gente? Glória a Deus. Tá, eu te pergunto, o que é arrependimento? Mudança de atitude. Ah, então arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Porque arrependimento é mudança. Alguém pode chorar sem se arrepender, e alguém pode se arrepender sem chorar, e alguém pode chorar com arrependimento. O que importa é que mude. Mudança de atitude. Arrependimento é mudança de atitude. Esse é o primeiro batente. Do que tá, o ser humano, para sair daqui, ele precisa entrar aqui. Primeira coisa, ele precisa se arrepender. Do que ele precisa se arrepender? Da desobediência. Lembra qual era o pecado? Por um homem entrou o pecado. Só que esse pecado nós recebemos como herança de Adão. Que pecado é esse? A desobediência. O que é essa desobediência, Márcio? É um software, é um programa que está instalado, maldito, está instalado na mente do ser humano, que diz assim, ó: eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero, eu falo o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu vou onde quero, ninguém manda em mim, eu sou dono do meu nariz. Independência de Deus. Até acredita em Deus, né? Deus, tu és soberano sobre todas as coisas, isso é inquestionável. Eu te admiro muito. Até leio a tua Bíblia de vez em quando, que eu não entendo direito. Mas assim, ó, não vem mexer na minha vida, não. Não vem tocar, mudar minhas coisas, que eu já tenho as minhas ideias. Não vem mudar minhas opiniões aqui, não. Você para lá e eu para cá. Assim é o ser humano. Já percebeu? Mas o arrependimento vem para resolver isso. Porque o arrependimento, eu me entrego sem reservas. A entrega é total, 100%. Eu me rendo, eu me prostro, Senhor, pode torcer, eu dou o braço a torcer. O homem precisa se arrepender. Esse arrependimento, irmãos, vai desembocar num compromisso com Deus, que é o outro lado do arrependimento, que é a fé, né? Fé, olha só, irmãos, fé não é concordância intelectual com os textos bíblicos. Isso não é fé. Fé não é concordar que Deus existe. Eu concordo que Deus existe. Isso não é fé. Tiago fala que esse tipo de fé até os demônios têm e tremem.
Fé é algo que te compromete com a pessoa em quem você tem fé. Se você tem fé em Jesus, você está comprometido em fazer a vontade dele. Se você tem fé em Jesus, você está comprometido em não falar palavrão. Se você tem fé em Jesus, você está comprometido em não mentir. Se você tem fé em Jesus, você está comprometido em perdoar. Se você tem fé em Jesus, você está comprometido em amar o próximo. Se você tem fé em Jesus, você está comprometido com os irmãos. Se você tem fé em Jesus, você está comprometido em ler a Bíblia. Se você tem fé em Jesus, você está comprometido em adorar a Deus. Se você tem fé em Jesus, você está comprometido em obedecer às leis de trânsito. Porque fé não é concordância intelectual com os textos bíblicos. Isso não é fé. Eu concordo que Deus existe, tá? Mas isso não é fé, você só concorda que Deus existe. Fé te leva a te comprometer com a pessoa em quem você tem fé. É o outro lado do arrependimento. Primeiro batente da porta. Amém, irmãos? Amém. Tá, irmãos, olha só. Então, arrependimento é o que mesmo? Mudança. O que o homem tem que mudar? A atitude, mudar a desobediência. Eu não vou mais desobedecer a Deus. Agora eu vou o quê? Eu vou o quê? Obedecer. Vocês estão aqui? Não. Eu vou mudar a desobediência para a obediência. Amém, irmãos? Tá. Agora, olha só. Aqui no arrependimento e a questão da desobediência entra um ponto fundamental para a nossa vida como igreja, que é a revelação do senhorio de Cristo. O arrependimento tem tudo a ver com o senhorio de Cristo. Vamos ler alguns textos? Romanos 10, 9. Romanos capítulo 10, versículo 9, para a gente ler alguns textos que falam sobre o senhorio de Cristo. Romanos 10, 9. Olha o que está escrito aí. Se com tua boca confessares Jesus como Salvador, não é isso? Ah, não é Salvador que está aí não? É Senhor que está escrito aí? Tem certeza que está escrito isso na sua Bíblia? Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e que mais? Crê que Ele ressuscitou, você vai ser o que? Salvo. Uau! Então nós estamos mexendo aqui no ponto mais importante da tua vida, na nossa salvação. Paulo está colocando duas condições para o ser humano ser salvo: confessar Jesus como Senhor, não diz Salvador. Confessar Jesus como Senhor e crer que Jesus ressuscitou. Ah, Márcio, qual é a diferença entre confessar Jesus como Salvador e confessar Jesus como Senhor? É só uma mudança de nomenclatura. Não é bem assim. Faz toda a diferença no nosso relacionamento com Ele, irmãos. Porque quando eu tenho Jesus como meu Salvador, o Salvador é aquele que quebra meu galho, que resolve meus problemas. Quando o meu prato está vazio, ele vem como um garçom para me dar um prato cheio. Quando eu estou desempregado, ele me arruma um emprego. Quando eu estou carente, ele me arruma uma esposa. É aquele que me salva. Ele resolve meus problemas. É um garçom, um quebra-galho. Fast food. Agora, Senhor é aquele que é meu dono. Aquele que é meu amo, que eu me entreguei, e eu me submeto à sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. É Ele que decide o que é certo e errado para mim. Meu Pai, meu dono, meu Senhor, e eu sou servo.
Agora, irmãos, confessar... Ah, Márcio, então você está propondo que ao invés da gente confessar Jesus como único e suficiente Salvador, a gente confesse Jesus como único e suficiente Senhor? Não. Porque essa palavra confessar não significa simplesmente dizer com a boca, é um estilo de vida. Porque a palavra confessar significa você confirmar na tua vida, no dia a dia, que Jesus Cristo é teu Senhor. Isso é confessar Jesus como Senhor. Não é simplesmente dizer com a boca. Entende? Não é uma frase que a gente repete como se fosse uma fórmula para dar um bilhete de garantia no meu bolso de entrada no céu. Jesus como Senhor é um estilo de vida de pessoas que estão no caminho. Mais um texto, Romanos capítulo 14, um pouco para frente aí, ó. Romanos capítulo 14, versículo 9. O que diz aí? Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Foi precisamente para isso que Cristo morreu e ressuscitou. 2 pontos. Para ser Salvador, não é isso? Ah, não é Salvador, está escrito aí não? É Senhor. Então Ele morreu e ressuscitou para ser o nosso Senhor. Está escrito aí. Filipenses 2:11. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Salvador, não é isso? Senhor, olha só. Mais um texto, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5, e a gente termina por aqui. Porque não nos pegamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Gente, olha só como que Paulo apresentava Jesus para as pessoas. Nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Jesus como Salvador, não é isso? Ah, tá vendo que Paulo apresentava Jesus como Senhor? Ah, Márcio, então você está querendo dizer que Jesus não é o nosso Salvador? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Jesus é o Salvador, o único, bendito, glorioso Salvador. Mas qual é a condição bíblica para que esse Salvador me salve? Que Ele seja o meu Senhor. Jesus não é Salvador daquele que Ele não é Senhor. Se eu submeto toda a minha vida debaixo do seu senhorio, no final Ele me salva. A salvação é consequência do senhorio. Se Jesus não é o Senhor da tua vida, tampouco é teu Salvador. Ou você acha mesmo que você levantar sua mão e repetir uma fórmula te dá um bilhete de garantia no bolso de entrada no céu? Não existe isso, irmão. Não se iluda, não seja ingênuo. Não é assim, esse não é o Evangelho. Não receba outro Evangelho. Não abrace outro Evangelho. Não creia em outro Evangelho. Não pregue outro Evangelho. O Evangelho apresenta Jesus como Senhor. E como consequência disso, Ele se torna o seu Salvador. Sabe, no Novo Testamento, sabe quantas vezes o Novo Testamento apresenta Jesus como Salvador? Sabe quantas vezes? 26 vezes.
ou 36 vezes. Sabe quantas vezes o Novo Testamento apresenta Jesus como Senhor? Mais de 600. Não é um detalhe menor. Deus está gritando que Jesus Cristo é o Senhor. E nós estamos ouvindo. Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o Evangelho. Amém, irmãos? Por isso que nós precisamos ter bem resolvido a etapa da porta na nossa vida. Começando pelo arrependimento. Sabe qual que é o problema do outro evangelho? Está produzindo um monte de crente que não tem a vida de Cristo. É o que está acontecendo. O mentiroso continua mentindo, mas agora é evangelho. O que falava palavrão continua falando palavrão, mas agora é evangelho. O que sonegava imposto continua sonegando, mas agora é evangelho. Ele aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Ele acha que ele tem um bilhete de garantia. E não é isso, irmãos, que o Evangelho apresenta. Deus nos ama, provou isso. A morte de Cristo na cruz. Sua vontade é boa, agradável e perfeita. Deus nos chama, Deus nos quer. E Ele providenciou a porta, o caminho e o alvo para nos reposicionar dentro do propósito, para que a gente não seja um peixe fora d'água. Pessoas distraídas, sendo sabotadas e boicotadas com um monte de coisa aí do mundo, desconectadas da sua origem. Nós não podemos nos desconectar da nossa origem. O propósito de Deus é nossa origem, não é nosso destino. A porta, o caminho e o alvo servem para nos reposicionar na nossa origem de novo. Por isso que Deus providenciou a porta, o caminho e o alvo. Amém, irmãos? Amém.